doente na terra, ele... Bezerra estará presente. Vou até animar. Enquanto tiver um doente, Bezerra estará presente. Exatamente. Então vamos aqui com a nossa parte, Brandina, falando ainda. Você ainda quer complementar ou já? Não, terminei. Terminou, né? Nós falamos aqui, gente, da obra O Céu e o Inferno. São os estágios de consciência. Eu, portanto, crio o meu céu, ou eu crio o meu inferno. É sempre uma escolha. E o olho que tudo vê faz observações para serem consideradas nas nossas encarnações. 19h05. Gostaria de mandar mais uma vez aqui um abraço ao pessoal da Rencan Corretora de Seguros, que você querendo fazer seguro do seu carro, consórcio plano de saúde, seguro de vida, seguro empresarial, nossos amigos Sérgio, Vinícius e Adalberto Neto. Brandina, se você puder fazer um favor, trazer uma águazinha pra gente, viu? Que a garganta aqui já deu um alertazinho aqui. Nossos amigos Sérgio, Vinícius e Adalberto Neto. Um abraço também pela colaboradora do programa, a deputada Ludmila Ficina, que está sempre ao lado das causas do bem, com trabalho, coragem e compromisso. Ela segue fortalecendo iniciativas que transformam vidas e promovem o conhecimento e a espiritualidade. Uma presença que inspira e apoia a nossa gente. Portanto, é uma pessoa do bem que apoia o programa Conhecer. Obrigado, Brandina, por essa água maravilhosa. Quem diz que a água não tem gosto está enganado. A água tem um gosto maravilhoso. Quando a gente diz assim, eita, que água gostosa, você colocou um adjetivo de gostosa, então ela tem gosto. Sim. Na Clínica Rebeca Rabelo, a sua beleza sempre será valorizada. A sua melhor versão é a nossa missão. Harmonização facial, preservando a naturalidade e destacando a sua beleza. Rebeca Rabelo, a clínica para a sua beleza ser valorizada. Um grande abraço também, agradecimento ao nosso amigo e irmão Radiovaldo Costa, sempre apoiando as boas causas para o bem-estar da comunidade. Está junto com o programa Conhecer. Obrigado, Radiovaldo Costa. Quer encontrar materiais de construção em Alagoinhas, Bahia? Vá no Cimentão. Falou em material de construção, falou em Cimentão. Cimentão poderá lhe auxiliar. Cimentão que fica ali na rua Dr. João Dantas, na Santa Terezinha, aqui na cidade de Alagoinhas, Bahia. Muitíssimo obrigado a Alain e Sandra, grandes irmãos e colaboradores. Um grande abraço também à nossa grande apoiadora, Darcide Santana, que acredita na proposta espírita. Aqui eu citei os colaboradores da obra do programa Conhecer, que já está no ar, diga-se de passagem, há 11 anos, e vou contar nos dedos. Fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. 11 anos e 9 meses, caminhando para os 12 anos. Programa Conhecer, uma das propostas de evolução do homem, através desse conhecimento. Brandina, nós vamos falar, nossa amiga Rosine Massariel não apareceu, né? Ela não conseguiu, chegando muita visita, não conseguiu sair. Foi? Tá, beleza, manda um abraço para ela aí, estou mandando um abraço. Pode gravar até um áudio aí, se você quiser, eu falando, bota um áudio aí para ela. Nós estamos aqui, tá gravando, posso falar? Pode. Posso falar? Grande abraço, Rosiane Massariol, você que está aí, minha amiga, eu sei que você está sempre vibrando, a gente compreende tranquilamente, mas você é a pessoa que construiu e constrói esse programa há 11 anos e 9 meses. Manda um grande abraço aí para os seus familiares. Grande abraço aqui do programa Conhecer. Gente, a gente pode trazer aqui, Brandinho, eu gosto sempre de trazer as coisas que acontecem através da mediunidade, né? E aí, quando chega esses ensinamentos, que a gente estava falando sobre o céu e o inferno, já que não existem as pessoas mais para falar, porque elas já desencarnaram, essas informações, elas vão chegar por registros
Eu trouxe até o livro. Trouxe? Trouxe? Agora eu não sei qual Ela não falou, se ela não disse qual foi, então. Mas de repente você abre até, não é aleatório aí, que não é aleatório, né? Mas a gente traz através da mediunidade as informações, sobretudo, do livro Céu e Inferno. A obra O Céu e Inferno é uma obra através da mediunidade. Concorda, Brandina? Concordo, as guias espirituais. Pronto, então, esses irmãos, já que Brandina traz, que nos chegam, os nossos irmãos espirituais, os guias espirituais, aqueles que já estão, sobretudo, numa esfera mais avançada do ponto de vista desses conhecimentos intelectual e do conhecimento moral. São os bons espíritos. Os bons espíritos, ou seja, bom vem de bondade. Os ensinamentos, portanto, dos bons espíritos são bons ensinamentos. E o que é bom, você pode confiar. Se o ensinamento é de um bom espírito, um espírito bom jamais se completa, se vale, né, Brandina, do mal como informação. Então, eu queria que você trouxesse aí uma leitura, os guias, sobre esses guias, ou seja, os bons espíritos aí. Guias espirituais. O capítulo 14 do livro Mediunidade e Evolução, de Martins Peralva. Então, ele fala sobre os guias espirituais. Aí, Emmanuel diz assim: agradece, pois, o carinho dos espíritos generosos, encarnados ou desencarnados, que te amparam a experiência, aplicando-te as lições de que são mensageiros. Então, você vê que Emmanuel ele diz encarnados e ou desencarnados. Porque também tem aqueles anjos protetores, né, encarnados, que nos ajudam na nossa caminhada, que vivem ao nosso lado, e os desencarnados, que são aqueles que disseram: vai, Brandina, vai, que nós vamos estar aqui te ajudando na tua evolução espiritual. Aí ele diz assim: o tema guias espirituais é bastante sugestivo e merece considerações especiais. O que se escreva ou se fale no sentido do esclarecimento adequado do assunto parece-nos louvável e oportuno, eis que envolve a sua conceituação aspectos essenciais do Evangelho e do Espiritismo. Então, ele quer nos dizer que eles trazem a mensagem do Cristo, né? E como nós hoje, graças a Deus, estamos nessa doutrina libertadora, o que a doutrina, o movimento espírita, ele pode trazer para fazer com que a gente possa crescer como espíritos encarnados que hoje somos, transitórios, porque amanhã, ou logo, eu gosto de usar a palavra logo, porque logo a gente não sabe se é hoje ou se é amanhã, ou se daqui a 100 anos, estaremos também no plano espiritual. Junto a esses guias espirituais, eu costumo dizer que, como a gente sabe que existem as escolas, os hospitais, o nosso lar, as regiões espirituais, com certeza nós, um dia, vamos estar em uma dessas escolas espirituais, dando prosseguimento ao quê? Ao nosso aprendizado, né? Aprendizado. Quer falar? Quero, porque eu digo a você que nunca há o acaso. Às vezes a gente traz temática aqui e no meio da viagem, né, Brandina, ocorre assim uma... Por que mudou, né? A Rose não apareceu aqui, a gente ia trazer já o capítulo. Eu tinha aberto aqui no slide número 20. O que é que diz aqui, ó, Brandina? Ele diz aqui, ó. As relações dos espíritos com... Não, a gente já tinha falado. Vou ler na íntegra, como tá. Os espíritos pertencem a diferentes ordens, conforme o grau de evolução que tenham alcançado na sua encarnação. Espíritos puros que atingiram a perfeição máxima,
Bons espíritos nos quais o desejo do bem predomina. Espíritos imperfeitos, a ignorância faz rima, e encontram receptores no desejo do mal, por paixões inferiores no instinto animal. E aí, o próprio tema completa. As relações dos espíritos com os homens são constantes e sempre existiram, e no vai e vem das vidas sempre se repetiram. E aí ele completa. Os bons espíritos, que você falava aí, Brandia, nos atraem para o bem na ação, sustentam-nos nas provas da vida e nos ajudam a suportá-las com coragem e resignação. Então, quando você fala de espíritos, os guias, né? Guia aquele que conduz, aquele que ele não lhe tira, ele não empurra, diz, não, você vai por aqui, não. Ele lhe sugere que você vai. Né? Isso é importantíssimo, gente. Porque se Brandina trouxesse que fosse um espírito que vai determinar onde você vai andar, ele tiraria de você um outro atributo do espírito, que é o livre-arbítrio. Então, eles nos intuem através, nos expondo bons pensamentos. Por isso que se diz, bons pensamentos são bons, sempre bons companheiros, não se diz assim? Então, um espírito, ele pode estar, ora, encarnado, quando você diz assim, sei lá, agora, amanhã, 100 anos. Um espírito, ele pode estar num estágio encarnado, ou seja, ele pode estar na matéria, como estamos eu, Brandino e você que nos escuta, ou como ele pode estar no mundo espiritual. Eu suponho agora trazendo aqui, por exemplo, o nosso amigo Peixinho. Eu creio que Peixinho ainda está no mundo espiritual, que ainda não reencarnou, mas vamos trazer que essa seja um fato. Então, muitas vezes a gente está aqui e Peixinho, a depender da sua evolução, ele vai ser um espírito que vai guiar, ou seja, que ele vai continuar no seu caminho. Quando ele diz assim, quando ele fala lá da professora, ou do professor e da aluna, entre o aluno e o professor, para você ter mais uma atitude proativa, ele está tendo uma atitude do bem, portanto, uma atitude boa. Ele é um bom espírito. E Peixinho estava encarnado e falava isso. Então, Peixinho, o fato de Peixinho estar agora num estágio desencarnado, ou seja, fora da matéria, não tira dele, por exemplo, a possibilidade de intuir, às vezes, Brandina ali, num pensamento. Com certeza. E às vezes Brandina está assim e ela referencia, eu observo sempre, você sempre traz como referência Peixinho, porque você teve a oportunidade, sobretudo nesse final, Os últimos 4 anos. Os últimos 4 anos aí trazido pela bênção da pandemia, né? Ou seja, o aspecto positivo, sempre tem aspecto positivo em o que a gente considera negativo. O aprendizado no convívio com o Peixinho, Brandina reproduz os ensinamentos agora em larga escala, porque através da internet, através do Instagram, do YouTube e da rede STP TV, a gente traz os ensinamentos de Peixinho que podem influenciar na atitude de um indivíduo. Com certeza. Né? Então, esse indivíduo que está aqui agora está replicando uma atitude, um pensamento e uma orientação de um espírito chamado Brandina, que por sua vez foi instruída por Peixinho e que por sua vez foi instruída por essa literatura e pelas suas encarnações. Olha que coisa importante. Então, o que a gente precisa estar, Brandina, é atento aos bons ensinamentos e às boas intuições, seja pelos espíritos encarnados, quando nos chegam através, às vezes, do inconsciente, através de uma intuição, através daquilo que a gente acha que é o acaso. Poxa, me veio um pensamento aqui, e a gente julga que é acaso. O acaso, se o acaso é que você pode considerar, esse acaso seria Deus. Né? Como o acaso não existe, né? Acaso não pode ser Deus. Quando lhe chega uma intuição de que você deve, por exemplo, chegar aí agora, sair desse sofá, ou então pegar o telefone celular
e ligar para uma pessoa e dizer assim, poxa, a intuição chegou para mim aqui agora, por que eu estou falando isso, né? Poxa, eu fui áspero com meu irmão, com minha irmã, com minha esposa, ou com um amigo. E eu criei um espaço, uma psicosfera negativa naquilo, quando eu não trouxe a palavra do arrependimento e não tive, através desse egoísmo que ainda carrego e desse orgulho, de pedir perdão. Perdão é uma palavra que, entre a ação e o significado, está você. Se você não conseguir pedir perdão, peça desculpa. Perfeito, Brandinho. Né? Às vezes a gente não quer pedir perdão. Desculpe. Pelo menos já é um caminho. E você derruba o outro. Exatamente. Você quebra. Você pode, olha. Olha o que veio aqui para mim. Aí de repente você tá ali reticente para pedir essa desculpa ou esse perdão que você queira, e você ainda está envolto, onde você ainda está mergulhado em raiva. Portanto, a raiva não lhe permite tal atitude. Aí você usa essa água da paciência, da resignação, toma um gole, sente o sabor dessa água, e nessa atitude de pedir perdão, vai lá, porque você pode, e aqui eu digo com propriedade, Brandinho, o ato de você pedir perdão, você pode poupar uma reencarnação. Quantos espíritos, e aí eu já abro para você, Brandinho, se apresentam nas reuniões mediúnicas num estado deplorável por conta das raivas, das mágoas e das faltas de perdão e desculpa que não conseguem transmitir, Brandinho. E também, aqui, Emmanuel, ele está nos falando de guias espirituais. Mas tem um texto de Emmanuel, eu não lembro, não sei se é num livrinho Pai Nosso, que Emmanuel, ele fala dos testemunhos. Testemunhos. Que a gente tem que lembrar que além dos guias espirituais, dos amigos espirituais, dos espíritos bons que nos protegem, também tem as testemunhas dos espíritos ignorantes, dos espíritos que nos odeiam, dos espíritos que querem nos tirar. Então, naquele momento, a gente está naquele momento de raiva e de ira, que a gente sintoniza. Então, o tempo todo, nós estamos sobre uma nuvem de testemunhas, né? Assim, estamos em um lugar que tem muita gente, testemunhas encarnadas, e também porque cada testemunha encarnada traz uma nuvem de testemunhos desencarnados com ele. Imagine, né? É um caso sério. Né? Então, aí Emmanuel, ele diz assim, que é um guia espiritual? Aí ele diz, um espírito elevado que, representando a misericórdia divina, ampara-nos e orienta-nos para a luz. Formulemos outra questão a fim de colocar o problema em termos bem compreensíveis. Então, são amigos espirituais que já viveram conosco, que nos ama e que se dispõem a que a gente venha para esse novo aprendizado e vão estar nos auxiliando através da palavra escrita, da palavra falada, através de uma mensagem, aquele jornal que chega nas nossas mãos, aquela notinha, aquela palavra na igreja. Então, uma mensagem qualquer que vem falar com cada um de nós. Que espécie de amparo e orientação podem nos dispensar os guias espirituais? Aí ele diz, sugerem-nos bons pensamentos, consola-nos em nossas aflições, influenciam beneficamente nossos pensamentos, atos e palavras,
inspiram-nos sempre para que façamos do bem nosso permanente objetivo. Você vê que é uma preocupação de que a gente caminhe sempre pela estrada do bem, de acordo com o quê? Com os ensinamentos, as lições do Mestre Jesus. Perfeito. Né? Desenvolvendo em nós o quê? O amor. Qual é o maior sentimento? O amor é o pai de todos os sentimentos. Então, quando nós alcançarmos essa tão sonhada evolução, nós desenvolvemos em nós a amorosidade. É puro amor, na verdade. É puro amor, então a gente vai fazer tudo Baseado. com amorosidade e com amor. Perfeito, mãe. Aí, os guias espirituais, por sua elevação e nobreza, não ficam conosco durante todo o tempo. Não podem ficar à nossa disposição, minuto a minuto, porque embaraçaria nosso progresso, que se faz na base do esforço pessoal, da aquisição de sentimentos puros e da cultura nobre. Deixa eu fazer um ponto aí, não vou nem tirar daqui do foco aqui a câmera, você, Brenda. Vamos fazer uma correlação do espírito, do guia, com o nosso pai. O pai mesmo, biológico, ou a mãe. O nosso pai, nossa mãe, eles não estão 24 horas conosco. Tem horas que ele tem que sair para fazer o almoço, ou tem que sair para trabalhar. Ó, fica aí, vai estudar, para você fazer aquela prova que eu tinha pedido para você. Então ele se afasta, embora ele esteja num processo educacional através da atitude, porque a proposta do Evangelho é que você ensine através da atitude, não da imposição, né? Faça o que eu mando, não faça o que eu faço, não. Tem que ser sempre aos olhos da sua ação. Então, o pai recomenda, traz os ensinamentos pautados na educação e você tem que ter a liberdade de agir, como você bem trouxe aí. Dá ao outro a liberdade de ação e aí pautado agora naquilo que ele já traz de conteúdo da personalidade do espírito, somado a isso, os ensinamentos através da educação. É isso. Todos nós temos guias espirituais. Os católicos, os protestantes, Excelente os budistas, os espíritas e etc. O que varia é a denominação que as diversas confissões religiosas dão a esses abnegados benfeitores. Emmanuel, em expressiva mensagem, diz que a mesma bondade infinita que nos socorre nos santuários espíritas cristãos é a mesma que se expressa nos templos de outra afeição, interpretativa da divina ideia de Deus. Porque todos somos levados a quê? A Deus. Somos, né, a manifestação de Deus em cada um de nós. Confiemos na proteção desses benfeitores, nas experiências que o cenário humano nos reserva, empenhando diuturnamente esforço e boa vontade. E aí a gente lembra de Leon Denis, né, que ele disse que esforço e boa vontade são duas potências da alma para que a gente consiga evoluir. Esforço e boa vontade. Brandina tem uma parte que paz na terra aos homens e boa vontade. É no sentido de que eles, os amigos espirituais, eles nos reajustam efetivamente nos delícias que decorrem de nossas fraquezas milenárias. Porque a gente sabe que a gente erra, que somos espírito, porque ainda tem as nossas oscilações. Mas eles vão apontar, você errou? Não. Ele vai lhe dar a condição de você recomeçar e fazer tudo de outra maneira. Confiemos nessa proteção. Cadê? Aqui. Considerando, todavia, que uma coisa é nos prestar auxílio na prova difícil e outra coisa é nos carregarem aos ombros, fazendo aquilo que pertence exclusivamente à nossa iniciativa e faz parte de indeclináveis deveres,
Habituemo-nos a respeitar nos orientadores do alto, de mais alto, os representantes de Jesus, aplicando-nos as lições de que são mensageiros. Então, a gente não pense que o nosso anjo da guarda, que os mentores, vão fazer por nós, não. Eles vão ficar ali olhando, observando e nos intuindo para que a gente faça a escolha. Brandina, olha que coisa interessante você trouxe aí. Achei aqui. Olha que coisa interessante. Porque se o Espírito, né, nosso guia, fosse fazer as coisas pela gente, ele está fazendo duas vezes. Porque ele já foi um Espírito que teve essas imperfeições. Ele diz, bom, eu já cometi isso aí, já mudei. Agora eu vou fazer por ele. Seria um babá. Um Espírito protetor, gente, não é uma babá. Né? E os bons Espíritos, eles nos trazem bons pensamentos, eu falei nesse instante, que nos auxiliam nas tomadas de decisão. Você chega a estar numa via assim, poxa, o que é que eu vou fazer para solucionar esse problema aqui? Geralmente, quando você diz assim, ó, que coisa interessante, você falou que os espíritos eles não estão o tempo todo conosco. Mas quando você chega assim, Brandina, e você quer tomar uma atitude, isso acontece no nosso dia, né? Você quer tomar uma atitude, eu preciso solucionar esse problema, eu preciso ajudar, eu preciso fazer o bem para alguém. O primeiro questionamento que você faz é o seguinte, qual é o meu primeiro pensamento? Eu estou no bem ou eu estou no mal? Quando eu não tenho como agir, porque eu ainda sou incipiente para tamanha atitude, eu recorro a uma oração. Eu estou fazendo uma oração. Quando eu silencio e digo, poxa, me auxilia aí. Eu estou falando com quem? Eu estou falando com alguém. Porque senão eu mesmo já tinha tomado atitude para bufo, né? Então, o que é que acontece? Quando eu sucumbo, eu admito a minha fragilidade ou imperfeição, eu clamo o auxílio do meu guia espiritual, do meu anjo da guarda, do meu anjo protetor, da minha consciência. Cada um, como você bem trouxe, chama da maneira que achar melhor. Você pode dar até um apelido para seu guia, o que você quiser, o nome que você quiser dar. Mas aí, às vezes, ele coloca diante de você, junto a você, alguém ou alguma coisa que vai lhe intuir numa atitude. E você, que estava ruim para você resolver, e você pode até estar pensando aí, Brandina, essa semana aconteceu comigo. Você deve estar pensando aí. E eu fui intuída e eu tomei uma ação, às vezes, por conta de uma coisa. Aí você vai, isso é importantíssimo, porque embora eu não seja marionete, mas eu tenho os que me auxiliam. E se alguém me auxiliou, eu tenho, nesse âmbito das virtudes, que usar um verbo chamado agradecer. Porque a gente, na hora da aflição, só quer que o anjo da guarda saia dos outros trabalhos de auxílio que ele tem, porque um anjo da guarda geralmente tem vários protegidos, entre aspas, aqui, outras tarefas para a própria evolução dele, que ele continua num processo evolutivo. Aí, quando eu estou na dificuldade, Brandinho, eu aí, me ajude. Aí, quando a dificuldade é suprimida, ou pelo menos temporariamente, ou que seja, eu sou incapaz de parar agora assim. Poxa, eu vou agradecer. Fala um pouquinho dessa ingratidão da gente aí, aí eu vou mais uma vez. Tem foi Peixinho também. Peixinho no Espírito. Peixinho, né? Ele tem um livro. Esse livro, por sinal, ele é de um pastor evangélico. No Meus Passos, o que faria Jesus? Perfeito, conheço. Esse livro é fantástico. Vende na loja de evangélicos. Nos Meus Passos. Então, por exemplo, você vai fazer alguma coisa, você não sabe que caminho você vai seguir. Então, você para um momento e você evoca ao Mestre Jesus. Senhor Jesus, amigo divino, nos meus passos, o que o Senhor faria? E você buscar o que era que Jesus faria naquele momento?
que você não sabe. Ou se você vai tomar uma decisão, será que Jesus faria isso? Será que Jesus tomaria essa decisão que eu vou fazer? Porque o que pode acontecer também é a falta de o quê? De meditação. Porque nós também temos as técnicas. Isso. A técnica da meditação. São do indivíduo. A técnica da oração. A técnica da visualização. É você parar naquele momento, visualizar a figura do mestre. Ou visualizar um amigo, ou meu amigo espiritual naquele momento. Eu te agradeço por tudo que você tem feito por mim. Eu sempre digo assim, obrigado pelo seu cuidado comigo. Pelo cuidado dos amigos. Aí eu vou dizendo, os amigos das águas, os amigos do sol, do vento, das matas. Porque são todos amigos espirituais que velam e que oram por cada um de nós. Então, quando você estiver na dúvida, pergunte nos meus passos, o que faria Jesus? Brandina, você trouxe uma coisa formidável aí. Formidável. Você traz para a gente refletir. Gente, quando a gente pergunta o que esse evangélico traz, né? Ele coloca Jesus como guia e modelo. E a gente, no início da nossa fala, a gente está trazendo que Jesus, por ser esse guia e modelo, ele é portador de todas as perfeições. Ou seja, ele já se depurou das imperfeições e ele hoje é um espírito perfeito. Perfeito. Olha que coisa você traz. Quando eu me questiono o que faria Jesus, eu estou dizendo assim, o que eu faria para ser um perfeito, para ter uma atitude de um ser perfeito como Jesus? E aí você traz justamente a fórmula da felicidade da humanidade. Se todo mundo tivesse um espaço para parar, refletir, meditar, quando você fala da meditação, para no último trazer a ação, a gente atingiria aquela que você citou como o maior de todos, que é o amor. Porque quando eu medito, eu reflito em cima, vale a pena eu entrar em conflito? Vale a pena eu seguir esse caminho? Vale a pena eu continuar essa relação? Vale a pena eu continuar nesse trabalho? São questionamentos que você faz. O que é esse trabalho? O que é essa relação? O que é essa coisa, ou até para poder generalizar, englobar logo tudo, está trazendo de positivo para mim, para meu bairro, para minha comunidade, para a sociedade, para a humanidade. São os questionamentos. O que Jesus faria se estivesse diante da guerra? Olha que coisa. O que Jesus faria diante da propensão de eu tirar a vida de alguém que me ofendeu? Eu passava na hora do almoço ali perto do espaço ali do shopping ali, né? Chamado shopping ali. Tem um restaurante que fica ali em frente. E eu até conhecido, depois que eu vi, estava com o cabelo bem grisalho, eu não sabia, nem vi que era eu, achei que era um idoso lá e tudo, mas o cara não é nem tão velho. Agora o cabelo dele bem grisalho mesmo, dá a impressão que ele é que ele é bastante idoso. Quando ele vai atravessando a rua, Brandinha, vem dois caras numa mototáxi, uma coisa. Ele vinha olhando para o lado contrário e o cara da moto vinha. E ele quase atropelado pelo cara da moto. Rapaz, o cara da moto soltou tanto palavrão em cima desse rapaz. Ixi, misericórdia.
Ele retrucou de cá. Na mesma hora que eu estava fechando o carro, eu disse, meu Deus do céu, eu fiz uma oração de 2 segundos. Tomara que ele não reaja. Tomara que o cara da moto não pare. Na mesma hora, siga o teu caminho. Não reaja, pare, aí tá bom. A compreensão que a gente tem hoje não é mais do embate. No mesmo período, graças, talvez, aos nossos guias, aos guias espirituais dos 2, dos 3, só chegaram num processo evolutivo, que a gente tem que considerar, Brandina, que coisa, a trocarem agressões verbais. Se um deles estivesse com a arma e o orgulho fosse o sentimento norteador, eu podia estar falando agora com você de um homicídio. É, exatamente. Então, Brandina, o que é que eu vejo? Quando a gente se encontra numa situação dessa, a gente pensou numa fração de segundos se vale a pena a intriga. Ele passou, quando ele pegou o almoço que atravessou, coincidentemente eu estava saindo também do restaurante que eu tinha pegado a alimentação. Ele fez, ô Salles, eu agora fazendo leitura como dissesse assim, obrigado, Salles. Porque você presenciou e você dialogou com esse espaço. Mas pode falar, Brandinha, que eu sei que você quer. Salles, o que a gente não pode... Olha, quando você falou assim, Jesus na guerra, o que a gente não pode, nem deve esquecer, é algo que Joana, ela diz assim, isso é cada um de nós, cada criatura, cada espírito que foi criado por Deus, possui, Joana diz assim, que cada um de nós temos dentro de nós, possui o Cristo interno, poderoso que é teu. Mas tu o mantens manietado. O que é que Joana quer dizer? Que nós temos um Cristo poderoso que é nosso. E que nós o mantemos amarrado. Nós não ensejamos ação. Salles, se nós pensarmos que nós temos um Cristo que andou sobre as águas. Cristo, ele andou sobre as águas. Vós podeis fazer. Ele andou sobre as águas. É esse o Cristo que é nosso, né? Então, que nós precisamos ter essa confiança e buscar nele, através desses mensageiros, guias e protetores, que são os prepostos do Senhor. Eles são os prepostos de Jesus, que tá lá no Evangelho, como as estrelas do céu, para guiar a humanidade. Então, nós só precisamos ter consciência e buscar dentro de nós mesmos esse Cristo que é todo amor, para que a gente possa vivenciar o milagre das horas naquilo que nós pudermos fazer, a benefício de nós mesmos, como espíritos encarnados que aqui estamos, e a benefício da humanidade. É isso que Jesus e os guias espirituais, eles esperam de nós. Esse despertar da consciência daquilo que nós somos, espíritos imortais em evolução. Perfeito, perfeito. E aqui, Brandina, eu trouxe, está aqui, eu falei, mas está aqui no slide mesmo, né? A finalidade e o objetivo da prece. O que é que acontece quando a gente faz essa prece, esse diálogo com a nossa consciência? Ele diz aqui, o homem atrai o concurso dos bons espíritos que vem sustentar-nos
nossas boas resoluções e inspiram-nos bons pensamentos. E trazem-nos a força moral necessária para vencer as dificuldades e voltar ao caminho reto quando dele se afastou. Que maravilha, demais, né? Beleza, então... Você vê que a justiça divina, uma coisa que quando fala justiça divina, aí a gente vê, né? Quando, às vezes, porque às vezes as provações chegam nas nossas vidas para testar nossa fé. Evolução, exatamente. Né? A nossa fé. Porque aí a gente vai ver se a gente tem uma fé robusta ou uma fé genuína. Porque nas primeiras coisas, nos primeiros entraves, a gente está questionando Deus e deixando que a nossa fé ela seja abalada. Então, o que Jesus espera é que a gente tenha, na alegria, na tristeza, em todos os momentos da nossa vida, uma confiança irrestrita na vontade soberana que é Deus, o nosso Pai. É isso que Jesus espera de nós, essa confiança. Porque se estamos aqui e tudo é transitório, o que vale é aquilo que nós levarmos dentro dos nossos corações e das nossas mentes. Perfeito, perfeito, Brandi. A gente já está finalizando aqui o nosso programa. Programa Conhecer. Só temos que agradecer. Só temos que agradecer a espiritualidade. E eu trago mais um complemento, gente. Já finalizou aí, Brandinha? Só terminar aqui. Então fica à vontade. Aí Emmanuel diz assim: guias espirituais são irmãos nossos que se engrandeceram e se iluminaram em lutas edificantes. Amá-los e respeitá-los, portanto, constitui inalienável dever de todos nós. E dentro desse contexto, a gratidão, né? Agradecer a eles, agradecer a Jesus, agradecer a Maria Santíssima, agradecer a São José, agradecer a todos esses. Essa semana eu peguei a Bíblia e disse assim: meu Deus, essas pessoas que constituem, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Então, quantos seres, quantos construíram tudo isso? Quem são esses que a gente não conhece, então? Mas que eles recebam a nossa gratidão, o nosso muitíssimo obrigado pela dedicação de nos colocar no caminho do Cristo. A gente vê que lá de Moisés, aí depois vem os profetas, aí chega um momento que dá-se uma parada no planeta, mas é quando está se construindo a chegada do nosso Mestre Jesus, né? Aí Jesus vem, ele traz os ensinamentos de Deus, nosso Pai, aí ele nos dá, mas ele sabe que nós ainda somos ignorantes, somos pequeninos. Aí ele diz: eu lhe enviarei o Consolador. E Jesus aí vem, Deus ainda nos dá a nossa doutrina espírita libertadora, o Consolador prometido, para que a gente possa, sim, caminhar pela estrada da verdade, do bem, da amorosidade, para que a gente possa crescer como espíritos que somos. Assim como o nosso planeta Terra, ele vai sair, porque ele vai sair. Independente da nossa vontade, daquilo que fizermos, o nosso planeta ele está saindo de provas e expiações para um planeta de regeneração. Então, que nós também caminhemos de nossa ignorância, que muitos de nós estamos dormindo, adormecidos, indiferentes, que a gente saia desse círculo vicioso para que a gente alcance essa plenitude junto a esses mensageiros que oram e velam por nós, que nos trazem mensagens edificantes para a nossa vivência diária junto ao Mestre Nazaré. Perfeito, Brandi. E aí eu fecho aqui trazendo, nessa leitura de Martins Peralva, um complemento aqui
como atuam esses espíritos em nossas vidas? Então a gente fecha dizendo que não é o mal que eles afastam de nós, mas é a nós que eles afastam do pensamento que nos pode causar o mal. Eles não embaraçam em nada os desígnios de Deus, nem suspendem o curso das leis naturais. Você falava que a Terra irá progredir, não tem jeito, né? Mas é a nós que impedem de infringirmos as leis ao orientarem o nosso livre-arbítrio. Boa noite, Ângela. Como vai? Ângela Bispo. É isso o que o homem sempre receberá, se pedir com fervor e ao que se podem, sobretudo, aplicar estas palavras: pedi e obtereis. O que Brandina fez na finalização dela é uma prece de reflexão e de agradecimento. Eu finalizo aqui também, fechando com esse momento. Eu vou colocar aqui, Brandi. Eu queria que se você pudesse rapidinho, Brandi, ainda temos um tempinho, de você fazer um anúncio aí primeiro nossa Semana Espírita, né? Do dia 23 a 29. Deixa eu pegar o folder aqui, né? Você pega o folder e fica melhor, né? Veja aí. Também, se você puder trazer novamente também o Fé e Luz amanhã. Fé e Luz amanhã com Dene, falando sobre Bezerra de Menezes. Sim. Né? Silvio até falou sobre Irmã Sheila semana passada, falou domingo, eu nem não assisti porque eu estava doente, mas falou sobre Irmã Sheila. E no último domingo do mês, porque no domingo da Semana Espírita não tem, né? Vai ser falando sobre Joana de Ângeles, dia 29. Será que você vai estar presente lá? Quem? Você? Você acredita que eu não vou estar? Eu vou estar em Salvador. Eu tenho um médico, dia 1º. Então, a nossa Semana Espírita, de 23 a 29, Semana Espírita de Alagoinha, Justiça Divina, né, que é o tema central. A entrada é franca, né, a transmissão, nós temos no dia 23 a abertura, que vai ser domingo às 18 horas. Vai ter um momento de arte, o seminário com Jorge Goldinho, que é o nosso presidente da Federação Espírita Brasileira. E no dia 24, às 19h30, tem um momento de arte e tem um palestrante, Suzy Barboni. Grande amiga, Suzy Barboni. Ela é palestrante, ela é do Centro Espírita Maria de Nazaré, né, de Feira de Santana. No dia 25, na terça-feira, o palestrante vai ser Ricardo Carvalho, a figura grande amigo também, grande amigo, falando sobre o problema do ser, do destino e da dor. Aí vocês vão ouvir falar muito sobre as potências da alma, né? E no dia 26 nós temos Marcos Machado. Ele é de Feira de Santana também, mas ele faz trabalho na FEB, Federação Espírita da Bahia. E ele vai falar sobre o céu e o inferno e o estado de consciência. No dia 27, o temor da morte e o despertar espiritual com o nosso queridíssimo Marcel Mariano, né, às 19h30. No dia 27, o temor da morte e o despertar espiritual com Marcel Mariano. No dia 28, o amor como lei maior. Eu já ouvi Rosiane falar sobre a lei de amor e simplesmente ela vai falar sobre o amor como a lei maior. Com certeza ela vai falar sobre a amorosidade, a gentilidade que a gente possa desenvolver em nós. E o encerramento vai ser dia 29, sábado. O amor como bem maior vai ser com... vai ter também o seminário A Mediunidade no Mecanismo da Justiça Divina, com a nossa querida Anete Guimarães. Ave Maria, que potência.
Que grupo bom, viu? Estará presente conosco. Vai ser muito bom. Também estamos vendendo as camisas, R$60. Qualquer pessoa que tiver interesse, entre em contato com a UEL, com Fé e Luz, né? Rosiane Massariol, Sônia de Picolé, está responsável pelas camisas. Nascer, crescer, morrer, renascer ainda, e progresso de sempre, tal é a lei, graças a Deus. A gente vê, tá aqui, depois vai, depois volta, e com a busca do nosso crescimento espiritual. Que Jesus seja sempre, sempre conosco, que Ele cuide muito de cada um de nós. Que assim seja, minha grande irmã Brandinha. Estamos gratos por esse programa de hoje, pela possibilidade. Eu quero só um minuto, sabe? Fica à vontade, minha amiga. Eu quero agradecer de todo o meu coração essa noite de hoje, porque confesso que eu estava tão insegura para vir hoje. Meu Deus, se tiver eu sozinha e Sally lá, meu Deus, aí isso é que dá a certeza de que não é Brandina. Nada do que foi dito aqui foi Brandina. Foi tudo a espiritualidade amiga. Foram os amigos espirituais que inspiraram e que com certeza estão aqui. Então eu quero de toda a minha alma agradecer a oportunidade de hoje. Dessas vezes eu tenho uma falta de confiança, mas obrigado, meus amigos, por estarem comigo e por fazer que essa noite tenha sido linda para cada um de nós. Obrigado, querido Jesus. Obrigado, amigo querido, que nos ampara sempre. Por tudo, muito obrigado, Senhor. Nós que agradecemos aos seus guias espirituais e a você, Brandina, com um espírito também em crescimento, assim como eu. E agradecemos a espiritualidade, como você bem trouxe, por esse espaço de reflexão, por esse espaço de autoaprendizado. Que a cada um que agora se encontra nos seus lares, nos seus trabalhos, na estrada, enfim, que possa mentalizar o Divino Mestre Jesus no auxílio da resolução e das resoluções dos seus problemas, das suas dificuldades. Que possa agradecer pelo som que escuta, pelo ar que respira, pela visão, pelo tato, pela família, pelo amigo, pelo irmão, pela esposa, pelos bens materiais que os auxiliam, que nos auxiliam a conviver e a crescer e a estar neste mundo. Agradecer também pelos nossos irmãos ainda no estágio de inferioridade moral, que nos aparecem para o teste da nossa fé, da nossa compreensão, da nossa resignação. Obrigado, Jesus. Obrigado, os irmãos espirituais. Obrigado, Cláudio Araújo Pena, pela cessão desse espaço de multiplicação das ideias e ideal do Cristo. Obrigado, Gilberto Romano, através da rede SDP TV, para que essa mensagem do Cristo possa chegar aos mais longínquos espaços da terra. Obrigado por sermos instrumentos. Obrigado, obrigado e obrigado.